Paz do Senhor, estamos aqui mais um vídeo na manhã desse dia. Eu gostaria de trazer uma mensagem, padrão do casamento perfeito. Como base, quero deixar Gênesis no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Padrão de casamento perfeito. Qual o padrão de casamento perfeito? Na manhã desse dia, eu quero relatar a respeito de 10 casais, 10 famílias, 10 casamentos que nós iremos ver os padrões. Através dessa palavra, se existe o padrão de casamento perfeito. Nós começamos a falar sobre Adão e Eva. Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. A história nos relata, nos conta que Adão e Eva tiveram esses três, Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel. Primeiro homicídio na Bíblia, na vida, na história, o homicídio na família. Então, não era o padrão perfeito. Segundo casal, segunda família, Noé e esposa, Sem, Cão e Jafé. Nós vemos na história Cão desprezando seu pai. E no contrário, a palavra que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida sobre a terra e se prolonguem os seus dias. Deus estabeleceu que a família deveria ser unida, deveria haver honra dos filhos para com os pais. Se ele desprezou o seu pai, Cão, então já saiu do padrão de família perfeita. Terceiro, Abraão e Sara. Veio Isaac. Porém, havia uma promessa, segundo a palavra, havia uma promessa de Deus para que Sara viesse a ser mãe. Do ventre de Sara viria um para ser a sua descendência, a descendência de Abraão. Porém, o que ocorre? Sara, mesmo ouvindo que Deus havia falado com Abraão a respeito de um filho que lhe daria do ventre de Sara, ela, por já ter cessado os costumes das mulheres, por ter já se passado muitos anos, Abraão estava com 100 anos, Sara com 90, achou impossibilitado de haver ser mãe e coloca Agar para ter filhos com Abraão e criar sob os seus joelhos, como ela mesma expressou. Então houve o adultério. Abraão, mesmo sendo a Agar uma egípcia escrava, porém era um adultério, porque se ele tinha sua esposa, então não haveria, e havia uma promessa, não haveria necessidade dele colocar a Agar para coabitar com seu marido Abraão e ter filhos sobre ela. Adultério, saiu do padrão. Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. Discórdia entre irmãos. Nós vemos a história, como nós bem conhecemos. Quem era para dar continuidade à linhagem seria Esaú, porém ele despreza a primogenitura por causa de um guisado, e além disso, junto com a sua mãe, eles vão lá, se concordam entre si para vir a enganar a Isaac, por já estar velho e já não mais enxergar com os seus olhos. E ali eles tramam aquele episódio e faz com que Jacó receba a bênção. E a discórdia que nós vemos que Esaú intenta no seu coração matar Jacó, e ele tem que fugir para longe, onde vem aí a discórdia entre os irmãos. Então não é o padrão de família, de casamento perfeito. Jacó vai para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão, onde lá encontra Leia e Raquel, suas duas esposas, onde ali ele tem 12 filhos e uma filha, Diná, como nós conhecemos a história. Então, o que vem através dessa família? Poligamia e estupro, né? Nós vemos a poligamia porque Jacó casa com duas mulheres, Leia e Raquel, e além disso tem essa filha que é
né? Como nós bem conhecemos a história, o estupro no meio da família. Então isso vem a desestruturar a família, né? Então não é padrão de família perfeita, de casamento perfeito. José e Asenate, né? A Manassés e Efraim. Uma família já começa com um jugo desigual. José, da linhagem, né, de Judá, ele deveria procurar uma mulher judeia, porém ele estava em terra estranha e se casa com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, no Egito, no mundo. Então é o jugo desigual, né? Não é o padrão de casamento perfeito. Moisés e Zípora, né? Tem Gerson e Eliezer. Porém, nós encontramos em Zípora uma mulher rixosa, né? Diz em Gênesis 4, 25 e 26, diz que o varão judeu, ele tinha por obrigação, como Deus já tinha instituído, para que todo filho varão viesse a ser circuncidado ao 8º dia. Nós já falamos sobre a circuncisão. Então a circuncisão, todo filho varão ao 8º dia deveria ser circuncidado. Porém, Zípora não estava aceitando que o seu filho fosse circuncidado, por ela não ter os costumes do povo de Israel, não obedecer aos mandamentos, né? Então era uma mulher rixosa, a ponto, né, de quando Moisés insistir, porque Deus quis matá-lo, Deus diz a palavra que Deus o encontrou nesse texto ao qual eu falei, Gênesis, no capítulo 4, versículo 25 e 26, Deus o encontrou numa estalagem e quis matá-lo, porque ele havia, de uma certa forma, desobedecido o mandado do Senhor, que era para circuncidar o seu filho. Não tinha feito, então Deus o quis matar. Por causa de Zípora, ela fica chateada, ela fica aborrecida e pega uma pedra e ela mesmo circuncida lá o menino e faz, e ela ali se mostra uma mulher rixosa. Não é o padrão de casamento perfeito. Arão e Eliseba teve 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Esses, Nadab e Abiú, vieram a profanar o altar do Senhor, trazendo fogo estranho ao qual Deus não requeria. Quem deveria trazer é somente quando Deus ordenasse, né? E eles foram e levaram fogo estranho e foram consumidos diante do altar do Senhor. Então não era o padrão de casamento perfeito, de família perfeita. Elcana, Ana, Penina. Aí, através de Elcana e Ana, veio Samuel. Havia uma rivalidade, como nós conhecemos a história, né? Ana e Penina. Penina era rival de Ana e ficava ali, de certa forma, né, fustigando a sua, digamos assim, aquela que estava ali com o seu marido, né, que ambas eram esposas, porém Penina tinha filhos, Ana não tinha, e ela ficava de uma certa forma, né, aborrecendo, e havia uma rivalidade entre as duas, então não era padrão de casamento perfeito, de família perfeita. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Elimeleque e Noemi estavam na casa de Deus em Belém e saíram da casa do pão para ir para o mundo, para a terra estranha, né, como nós bem conhecemos a história. Então a gente vê, houve, né, por causa, não sabemos se por causa da desobediência ou simplesmente uma forma de Deus agir, porque nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eles foram ali à procura de pão em terra estranha, né, nos Moabitas, lá em Moabe, e chegando lá, o que acontece? Noemi, ela tem uma grande perda. Perde o seu marido Elimeleque, perde seus filhos Malom e Quilion, ainda que tem muitos ganhos através disso, né? Como nós conhecemos a história de Ruth, né? Uma mulher moabita, porém uma bênção na vida de Noemi. Mas ela perdeu seus filhos, perdeu seu esposo, né? Porque saiu da casa de pão à procura de alimento em terra estranha. Então nós vemos com isso que eles também não era padrão de família e de casamento perfeito. Então nós mostramos aqui 10 exemplos, né? Onde nós encontramos aqui homicídio, desprezo, adultério, discórdia, poligamia, jugo desigual, mulher rixosa, profanação do altar do Senhor, rivalidade e há grandes perdas por causa de desobediência ou de simplesmente não
crer, porque eles poderiam ter crido que mesmo em Belém, se é a casa de pão, Deus iria prover o pão para que eles não passassem fome. Padrão de casamento perfeito. O que nós tiramos de todos esses exemplos que nós vemos? Está tudo registrado na Bíblia, está tudo registrado na palavra do Senhor, está tudo registrado para que nós vejamos que não há um padrão de casamento perfeito. O casamento perfeito pode ser o seu, da forma que você está com a sua esposa, da forma que você está com o seu marido, da forma que você conduz a sua casa. Esse é o padrão de casamento perfeito, é o padrão que Deus te deu. A falha, sim, em todos há. Não há o casamento perfeito, mas há o melhor para mim e para você. Quando nós concordamos, quando nós estamos, quando nós fazemos, damos o nosso melhor para ter o melhor abençoado por Deus. Faça a sua parte. Aquele que faz a sua parte, com certeza terá o padrão de casamento perfeito, o padrão melhor, Porque Deus Deus estando no controle de tudo, à frente de tudo, nós teremos o padrão de casamento perfeito. Esta é a palavra que eu deixo para você na manhã desse dia. Que você tenha gostado. Se você gostou, venha dar o like, venha apertar para se inscrever, venha apertar aí o sininho para receber as demais notificações, venha compartilhar com aqueles que precisam de uma palavra, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é quem faz todas as coisas com perfeição. Então, o casamento perfeito, o padrão de casamento perfeito é o que você vive, meu amado. É o que você vive, minha amada. Faça a sua parte para que Deus abençoe a sua vida. Na tarde desse dia, essa mensagem em nome de Jesus para o seu coração. Amém.